Olá, pessoal. Sob a luz aqui do Harry Potter, nós vamos examinar o artigo 1º do Código Penal. Vamos realizar alguns comentários a ele que traz o princípio talvez mais importante do direito penal, que é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Diz lá, no artigo 1º, sob o título Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Isso aqui ele traz o princípio da reserva legal da estrita legalidade. Eu andei analisando esses dias no meu livro de Código de Processo Penal comentado para concursos. E como é que é esse princípio? Na verdade, ele é uma conquista histórica da humanidade, porque não basta o rei acordar pela manhã, ou o senhor feudal acordar pela manhã, ou se nós trouxermos agora para a atualidade o presidente ou o governante acordar pela manhã, e entender que determinada conduta deve ser criminalizada. Não, professar determinada ideologia, ser de determinado partido, torcer para determinado crime, escrever determinado tipo de livro, ou eu sou supersticioso e usar roupa de determinada cor, a partir de agora é crime. Quem cometer essa conduta, ele dá um decreto, uma medida provisória e determina criminalizar aquela conduta. É obviamente que isso é absolutamente inaceitável, uma vez que o cidadão ele tem que ter conhecimento, o indivíduo ele tem que ter conhecimento, ou pelo menos o potencial conhecimento, de que aquela conduta realizada é criminalmente prevista e vai-lhe aplicar uma determinada sanção. Ele tem raízes lá na Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, que dizia lá que o indivíduo não pode perder os seus bens nem ser punido sem observar, sem transgredir a lei da terra. Tá? O rei João Sem Terra, lá da Inglaterra, 1215, ele é um rei que ele necessitou da burguesia, aquela classe que estava emergindo, porque ele precisou de dinheiro para financiar suas guerras. E em troca, como ele não tinha terra, não tinha bens, ele precisava desses bens da burguesia, desse capital, ele passou a ter que aceitar diversos direitos, entre eles o princípio da reserva legal da estrita legalidade, embora ainda muito remoto, nas raízes, uma vez que fala na lei da terra, não é a lei que nós conhecemos hoje, até porque se trata do common law, mas teve suas raízes lá. Posteriormente, com o iluminismo, ela foi ganhando corpo. Inclusive, Marquês de Beccaria, na obra dos Delitos e das Penas, ele trabalha bastante esse princípio, que inclusive constou pela Revolução Francesa na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão como uma garantia. No direito penal, ele foi trabalhado por Paul Feuerbach, o estudioso alemão que trouxe a teoria da coerção psicológica, e ele trabalhou o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade dentro dessa teoria da coerção psicológica. Por quê? Ele está dizendo, se eu quero que, com a aplicação daquela pena, com a fixação daquele crime, eu previna a realização dessas condutas pelo homem, pelo indivíduo, eu necessito que ele tenha conhecimento prévio daquela conduta ser criminalizada. Ele tem que saber que se eu cometer aquele fato, tem e tal pena. Aí sim eu tenho uma coação sobre ele para que ele não realize aquele fato. Porque se ele não souber, eu não estou realizando prevenção nenhuma. E esse princípio de lá para cá vem constando nas diversas constituições, está previsto no nosso artigo 1º do Código Penal, está previsto também no inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal. A doutrina costuma colocar 3 fundamentos para a existência desse princípio. Pela necessidade de você ter lei prévia para o crime, tem que ter lei prévia para a sanção. O primeiro fundamento é o fundamento político, porque se trata de uma limitação do poder de punir estatal, do ius puniendi estatal. Por quê? Porque o Estado ele não pode entender o que é crime de forma aleatória ou da forma como ele deseja, sem qualquer regramento prévio. Não, ao contrário, ele só pode punir, ele só pode aplicar o direito penal, ele só pode reconhecer o crime naquelas hipóteses já abstratamente previstas na lei. Então eu estou limitando, eu estou regrando. É um fundamento político. Fundamento democrático, ele vem do Estado democrático de direito, de você entender que o poder está no povo. E quando você criminaliza uma conduta, você diz, aquela conduta aqui,
A lei pode até dizer, na verdade, quando o indivíduo mata alguém, ele está agindo exatamente como o artigo 121 diz. Mas o tipo penal, ele está dizendo, ó, se você matar alguém é proibido, porque senão eu vou lhe aplicar uma pena. E quando eu pego uma conduta e eu a criminalizo, eu estou dizendo para aquele cidadão que ele não pode cometer. Se ele cometer, vai sofrer a pena. Eu estou diminuindo a liberdade do indivíduo. E para que essa restrição de liberdade seja legítima, já que o poder está no povo, quem pode restringir o próprio povo? O povo. Porque aí essa restrição é legítima. E ele faz por quem? Ele faz por seus representantes eleitos, para o Congresso Nacional. Então, quando eu exijo lei, eu estou dizendo o seguinte, tá, para que essa conduta seja criminalizada, isto é, para que eu perca essa porção da minha liberdade, sou eu mesmo, o povo, por meio dos meus representantes, que estou criminalizando essa conduta. Por isso a necessidade de lei. Esse é o fundamento democrático. Ainda o terceiro fundamento, que é o fundamento jurídico. Por que o fundamento jurídico? Porque quando eu exijo essa lei prévia, abstrata, essa lei deve ser certa. Ela deve ser determinada, ela tem que ser taxativa, isto é, a lei ela não pode deixar dúvida de qual é a conduta criminalizada e qual a pena será aplicada. O cidadão tem direito de saber com exatidão qual é a conduta dele que vai ser criminalizada ou não. Infelizmente, isso na prática, principalmente com essa expansão do direito penal, há dificuldade porque cada vez mais surgem tipos penais abertos ou leis penais em branca que necessitam de complementação. Utiliza-se termos vagos, utiliza-se termos valorativos, mas fica a crítica. Mas a lei penal, para ser legítima, ela tem que ser taxativa, ela tem que ser certa. Então eu tenho 3 fundamentos aí: fundamento político, fundamento democrático e o fundamento jurídico. Do fundamento jurídico, eu tiro que a lei deve ser escrita, estrita e certa. Por que escrita? Não só por ser um processo legislativo, que exige lá a lei escrita, mas porque eu não admito o costume incriminador. O que é o costume? É uma prática reiterada, considerada coletivamente como obrigatória. Mas eu não posso pegar, só porque eu tenho esse costume, mas eu não tenho a lei, eu não posso criminalizar com base nesse costume. Eu não posso entender, por exemplo, que furar uma fila, que é um costume, você tem que observar a fila, tenta furar a fila para você ver. Mas eu não posso considerar que isso configura um crime sem que eu tenha a lei prévia determinando isso. Tá? A lei ela deve ser estrita, isso aí eu não posso ampliar e trazer para ela situações que não são abarcadas por ela. Eu não posso realizar a analogia em malam parte. O que é analogia? Eu não tenho uma regra para aquele caso concreto, eu não tenho a norma para aquele caso concreto, mas eu tenho uma norma para um caso semelhante. Então eu aplico aqui a mesma norma que eu aplico lá. Eu não posso fazer isso para termos de incriminação ou para sanção pelo princípio da reserva legal da estrita legalidade, porque a lei ela foi feita para regular aquele caso. Eu não posso fazer uma analogia em malam partem, embora possa fazer em bonam parte, porque aí não fere o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. E a lei deve ser certa, ela deve ser taxativa, ela não deve dar margem a dúvidas. E aí vem toda aquela problemática dos tipos penais abertos e as leis penais em branco. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, vou deixar no final para vocês, falando sobre a constitucionalidade das leis penais em branco. Lembra das leis penais em branco? São aquelas que necessitam de complementação. Ela pode ser uma complementação numa outra lei, que aí não há tanto problema no princípio da reserva legal, porque vai ser da mesma fonte legislativa, lá do poder legislativo, mas a complementação pode vir de ato administrativo, como ocorre, por exemplo, com o tráfico de drogas. Fere ou não fere o princípio da reserva legal? Deixo para vocês com o vídeo. Para finalizar aqui esse artigo primeiro, eu vou dizer que ela tem que ser a lei. Por isso que é princípio da estrita legalidade ou da reserva legal. Embora o termo princípio da legalidade seja amplamente utilizado aí em provas e por doutrinadores, só que ele não é tecnicamente o mais correto. Por quê? Porque não são
todos os atos normativos que podem trazer crimes. Então, falar em legalidade, eu tenho lá no artigo 59 da Constituição Federal diversos atos normativos. Dentro deles, somente a lei pode trazer crimes. Não, a medida provisória, por exemplo, não pode trazer crimes. Já se entendeu que ele pode, inclusive, trazer medidas favoráveis ao réu. Pode tratar de medidas penais favoráveis ao réu, mas criminalizar condutas ou combinar penas não pode. Tratados de convenções internacionais também não. Decretos, resoluções administrativas também não podem criminalizar a conduta. Somente a lei. Por isso que é melhor utilizar o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Obviamente, se estiver fazendo a prova no seu concurso e você olhar as opções lá e só tiver princípio da legalidade, você vai colocar princípio da legalidade tranquilo. Agora, se tiver princípio da legalidade, princípio da reserva legal, tu vai preferir o da reserva legal. E se for uma prova aberta, uma prova oral discursiva, é bom fundamentar por que é da estrita legalidade e por que é da reserva legal, porque aí você demonstra conhecimento. Abraço para vocês, deixe sua sugestão de vídeo aí embaixo. Bons estudos!